aqui. Agora sim. Pessoal, tô tendo um probleminha aqui no som. Bom, vamos lá. Agora sim, a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, meu irmão e minha irmã, e estamos de volta, né? Se Deus assim permitir, ao longo desse ano, eu espero, juntamente com você, crescer em graça e crescer em conhecimento da palavra de Deus, para que a gente possa fazer o quê? Conforme o vídeo que eu divulguei hoje. Servir a Deus, servir a sociedade, porque é dessa forma que se cumpre aquela palavra que está escrita em Abraão: serão benditas todas as nações da terra, e lógico que isso é na pessoa de Jesus Cristo. E quem somos nós? Cristãos, pequenos cristos, aquele que por onde vai é carta lida, é perfume, é pedra viva, é sal, é luz, para chamar os eleitos ao reconhecimento que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E feliz ano novo, né? Porque depois de tudo isso, feliz ano novo. É o que eu tenho e quero, não é dedicar, desejar a você. Eu tive um probleminha técnico aqui, são 8 horas e 16 minutos, e fiquei... Aí, cadê o som? Cadê a imagem? Ficou travado lá e agora estamos de volta, né? Então, deixa eu verificar aqui. Você que está aí online, você que vai assistir depois essa mensagem, eu já tenho aqui uma ideia para esse ano. Nós estamos falando sobre a forma, né, da ação e da reação do homem diante da palavra de Deus. Nós falamos isso no ano passado, vamos continuar falando isso. E apesar de estudarmos um único livro, às vezes, né, nós, por exemplo, estudamos Gênesis e Êxodo ano passado, vamos continuar nessa linha com Levítico, com Números, com Deuteronômio, porém o enfoque não vai ser nas minúcias, em todos os detalhes. Nosso enfoque está na ação e na reação do homem diante da palavra de Deus. Por quê? Porque isso conecta com a nossa vida, como hoje nós estamos reagindo diante da palavra de Deus. Aquelas pessoas lá atrás, Adão, Moisés, o faraó no Egito, enfim, o povo na época de Noé, eles tiveram a palavra sendo ministrada para eles de uma forma diferente do que nós temos hoje. Por quê? Porque hoje em dia, tanto para mim quanto para você, as coisas estão muito mais claras. Mas por que se torna tão difícil pregar o Evangelho? Por que se torna tão difícil observar as pessoas crerem e, ao mesmo tempo, também aqueles que se dizem crer, e até que creem mesmo, terem tantas dificuldades para aceitar a palavra como ela é? Será que numa época como essa, com tanta informação, com tecnologia que temos à disposição para entendimento de hebraico, não no todo, mas coisas sobre palavra A, palavra B, de grego, uma infinidade de livros à nossa disposição, coisa que era muito difícil há tempos atrás. Hoje você tem aí um Kindle, você tem PDF, você tem livro físico, você tem livro digital, você tem audiolivros, você não precisa necessariamente ler, você pode ouvi-los. Bíblia, então, você tem uma infinidade de Bíblia. Aí você tem Ara, Almeida, século 21, Nova Almeida atualizada, você tem NVI, você tem Bíblia Mensagem, NTLH, que é a nova versão, não, nova linguagem, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Às vezes eu também me perco, é uma infinidade.
Você tem acesso a pessoas, assim como eu aqui no YouTube, explicando. Aí sim, você vai ter que ter cuidado. Por quê? Porque no YouTube tem de tudo. Hoje nós temos especialista em todas as áreas e o sujeito não diz a fonte, não diz de onde vem aquele entendimento, aquela informação. E isso também é um problema. Mas esse problema sempre aconteceu. Se você estiver lendo Gálatas, você vai entender que já havia um problema na igreja, onde o que Paulo dizia estava sendo distorcido e assim por diante. Por isso temos livros exegéticos o tempo todo. Pessoas que estão nos chamando para uma fé verdadeira e uma fé sincera. Eu sempre gosto de orar antes de qualquer outra coisa. Então aqui foi um preâmbulo, foi uma tarde de saudades. Eu queria saber como vocês estão e eu quero agora orar com você. Pai, graças eu te dou e obrigado por mais um ano podermos juntos aprender acerca de ti. Nós temos nossas limitações e não são poucas. Temos uma cultura no nosso entorno. Nós somos bombardeados de forma midiática de manhã, de tarde, de noite. E nós vivemos num mundo extremamente acelerado, onde quase maior parte de nós vive dizendo que não tem tempo, por exemplo. E com isso, não tem tempo para ler, não tem tempo para orar, não tem tempo para cultuar, não tem tempo para nada. E isso demonstra, na verdade, como nós estamos nos amoldando à nossa cultura. Nos ajuda, ao longo desses estudos, esclarecer a nossa mente, compreender, Senhor, qual é a Tua vontade para nossas vidas, para que a gente possa glorificar e exaltar o Teu santo nome e viver de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Hoje eu quero fechar o livro do Êxodo, porque nós tratamos desse livro metade praticamente do ano, e ainda muita coisa que poderia ser dito do livro do Êxodo. Mas, como eu disse, o meu ponto é pegar aqui ação e reação. Nós fomos muito além. E agora, nesse fechamento, eu quero, na verdade, ler com vocês um salmo que eu estava lendo esses dias, que é o salmo de número 11. Por falar nisso, como é que está aí a sua leitura bíblica? Já começou? Então, já está lá em Gênesis ou você começou no Novo Testamento? Como é que está essa sua relação com a palavra de Deus? Você pode contar para a gente aí nos comentários. Então, vamos ler o Salmo 11, onde ele diz assim: Deus é forte refúgio, né? Esse aqui é a Bíblia NAA, ela coloca subtítulos. Não necessariamente esses títulos estão na Bíblia hebraica, no original lá, que na verdade não são original, são as cópias. Agora, ao mestre de canto, Salmo de Davi, geralmente isso está na Bíblia. Ele começa dizendo: no Senhor me refugio. Como então vocês dizem, a minha alma fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Aleluia! É interessante a gente notar nesse texto, e eu separei, o verso de número 3, que fala sobre fundamento. Os fundamentos foram destruídos. O que pode fazer o justo? E aí eu fui ali no dicionário, né? Fundamento, o que significa?
é a base e o princípio de algo. As regras ou leis primordiais que regulam determinada coisa. Também pode se referir à causa, o motivo ou a explicação de algo, assim como ao que pode servir de prova e evidência da veracidade de um fato, por exemplo. O fundamento ainda pode ser o alicerce que sustenta uma estrutura, como uma casa ou um edifício. Mas o sentido mais comum atribuído a este termo é o de sustentamento de ideias ou sustentamento de teorias, normalmente constituído por um conjunto de conhecimentos ou argumentos que formam a base de um conceito, religião, filosofia e etc. Alguns dos principais sinônimos de fundamento são justificativa, razão, critério, motivo, explicação, elucidação, prova, evidência, argumento, princípios, bases, noções, alicerce, firmamento, estrutura, regra, norma, regulamento e lei. E no nosso caso, de que nós vamos tratar? O perigo dos fundamentos abalados. Isso com base no Salmo 11:3, mas Alex, você não falou que vamos estudar e fechar o livro do Êxodo? Ah, com certeza, já você vai entender. Então, no contexto bíblico, o que são esses fundamentos? É a verdade de Deus revelada. Especialmente aonde? É a sua palavra. Obediência à palavra, então, é o alicerce da fé cristã. A gente vai ver esse exemplo de Moisés e a gente vai ver várias exortações de Cristo. Mas antes eu preciso te dar, já que li o Salmo 11, um contexto sobre ele e uma exegese desse texto. Não ampla, mas pegando a estrutura, porque esse salmo vai declarar a confiança em Deus diante de o quê? De corrupção e de perseguição. Será que temos corrupção? Em todos os níveis no nosso país, inclusive dentro do povo que se diz cristão, porque se você altera a palavra, se você muda a forma de viver que Deus quer que viva, mas você quer viver de outra forma, você está corrompendo aquilo. E aqui, para compreender esse texto corretamente, a gente precisa analisar alguns detalhes. Por exemplo, versos 1 e 2, do que ele está falando? O salmista, ele confia no Senhor, mesmo quando os ímpios tentam destruí-lo. Já no verso 3, assim, a gente vê que essa pergunta ela é retórica, mas ela não vai sugerir para a gente um desespero, mas sim vai enfatizar a necessidade de um fundamento sólido. Quando a sociedade desmorona, meus irmãos, o justo, ele pode e deve permanecer firme. Mas quando ele faz isso? Se ele estiver alicerçado em Deus. E a gente vai falar ao longo desse ano bastante sobre esse tema, por quê? Primeiro, porque eu tenho estudado esse tema, né, lá com o pastor Afrânio. O próprio pastor Afrânio vai ensinar a sua igreja, baseado nesse tema, queda, redenção, por que o mundo é como é, por que a cultura é como a cultura tem invadido a nossa casa. Quando eu falo cultura, eu quero dizer como os conceitos mundanos têm invadido nossa casa e tais conceitos se tornaram cultura para muita gente. A forma de vida totalmente alterada. Hoje eu não estou no meu escritório, hoje eu estou no meu quarto e vocês vão, juntamente comigo, ouvir o som dos meus cachorros latindo para qualquer pessoa que passe na rua. Então, dito isso, vamos continuar aqui porque eu quero me concentrar e quero que você também se concentre, mas já te avisei do cachorro logo para você ficar sabendo que tem, tá bom? E por que você está ouvindo isso. Então, voltando para esse ponto de falar da cultura, de falar das mudanças constantes que a gente está tendo e por isso, obviamente, a gente passa a ter alguns problemas de relacionamento, principalmente eu que cheguei numa determinada idade, vim de um conceito de criação, de uma forma de criação,
E isso tem sido... com os meus filhos, as coisas já são muito diferentes, porque eles são bombardeados de informação via celular o dia inteiro. Então, o que está moldando a mente e o coração deles? Aqui em casa a gente tenta sempre mostrar que a palavra de Deus precisa ser o alicerce firme e o fundamento da vida deles em todos os aspectos, seja no trabalho, seja emocional, seja sentimental, econômica, enfim, em todos os aspectos. A palavra de Deus precisa ter a primazia para a nossa tomada de decisão e para a nossa forma de viver. Mas aí a gente vê até mesmo dentro de ditas igrejas a palavra sendo corrompida, deturpada, sendo alterada, e com isso a gente enxerga assim, qual é o fundamento ali? A gente vai ver ao longo dessas aulas aqui que tinha gente que tinha muito conhecimento bíblico, mas Jesus, por exemplo, não era o fundamento do conhecimento deles. A religião era, a cultura era, a tradição era. Isso é um grande problema, né? E aí, nos versículos 4 e 7, Deus continua no controle, observa todas as coisas e julgará os ímpios. Que relação a gente tem, né, com Êxodo e Moisés, com esse salmo de abertura aqui do nosso estudo? Bom, primeiro que Moisés é um exemplo de um justo que permaneceu firme porque ele seguiu aquilo que Deus falou com ele. Então a gente vai ler aqui. Deixa eu voltar para cá. A gente vai ler aqui que... vamos aqui... Êxodo 40:16, Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. Deixa eu voltar para cá. O povo, por outro lado, ele vai se desviar. O que ele vai fazer? Vai criar o bezerro de ouro. Então nós temos aqui, prestem atenção, Êxodo 32:8. Este é o seu Deus. Observem aqui, ó, Deus com D minúsculo, ó Israel, que tirou vocês da terra do Egito. Então, Salmo 11, né? O que Deus fez? No Salmo 11, lá no finalzinho, a gente viu que Deus julga os ímpios. Ele vai exercer julgamento. E aqui, com o pessoal que fez o bezerro de ouro, ele exerceu o julgamento também, mas preservou os que obedeceram. Então, assim, é interessante quando você estiver lendo tua Bíblia, e por isso que eu sempre oriento, tá, irmãos? Começa a ler de Gênesis, mas, irmão, eu nunca li, o pessoal fala que é muito difícil. Bom, se você pega um livro da metade para frente, honestamente, você não sabe por que no desenvolvimento desse livro ele está da metade para frente. Você vai compreender bastante coisa? Vai. Mas eu sempre costumo dizer, tá bom, você começa a ler os evangelhos. Aí vai lendo os evangelhos, aí você lê, termina lá em Apocalipse, aí fala lá em Apocalipse que a árvore da vida vai estar lá na cidade que vai descer e tal. Mas, sinceramente, você vai ter que se fazer umas perguntinhas. Que árvore é essa? Onde ela estava? Ou você tem que ser honesto contigo e começar assim, mas por que Jesus nasceu? Você está lendo Mateus, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Você está lendo Lucas e ele diz, ó homem nécios, vocês precisam compreender o que a Escritura fala de mim. E começando de Moisés, que no caso é a lei, né, o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da sua Bíblia, Gênesis, Êxodo
Levítico, Números e Deuteronômio, ele passa pelos profetas e passa pelos salmos e explica sobre ele. Ou seja, então, quando eu estou lendo o Novo Testamento, se eu não vou lá no Antigo, eu não tenho uma coisa completa. A Bíblia é completa. Deus nos deu um livro só. Chama-se Bíblia Sagrada, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Nós precisamos lê-los dessa forma. Por quê? Porque aí você tem uma compreensão do todo. Vou te dar um exemplo. Eu estava lendo o Salmo 9, eu acho que foi o Salmo 9. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Que ele vai... Eu não coloquei esse salmo aqui, porque assim, tá? A aula eu vou falando e eu vou lembrando das coisas e vai desenvolvendo. Ele não é o Salmo 9, é o 19, lembrei. É o Salmo 19. O Salmo 19, ele é muito interessante. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas quando você vai lá para a parte de baixo, ele diz, cadê? Onde está isso aqui? Deixa eu ver se é isso aqui. Ele fala, não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som, no entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz, as palavras chegam até o confim do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seus aposentos. É impossível você, quando está lendo isso aqui, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria os simples. Toda vez que você está lendo um salmo como esse, embora não, na verdade, perdão, não é mesmo o 19 não, é aquele que fala do... Quando contemplo os céus, as coisas estão me faltando. Eu até pedi oração no vídeo, tá? Para uma pessoa que eu conversei hoje, eu falei, olha, ora por mim, porque às vezes minha mente me dá um apagão. Eu sei do negócio, mas não lembro. Então, neste salmo, ele vai falar sobre Gênesis 1. Você está lendo um salmo, mas você vai ser levado para Gênesis 1. Por que eu estou falando isso? Porque depois eu vou colocar aí o salmo, quando eu lembrar, efetivamente não é o 19, eu acho que realmente é o salmo. E aí me incomoda, que eu falo, meu Deus. Salmo 8. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visite. Aí olha, a partir do verso 5 ele diz assim, fizeste no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Isso ele está falando de Gênesis. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ou seja, Deus deu domínio. Façamos o homem, nossa imagem e semelhança, domine ele. Né? Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre a vereda do mar. O que é isso? É Gênesis 1, criação. Então, quando você está lendo a Bíblia como um todo, começa a pular na sua mente, começa a aparecer para você assim textos que você vai correlacionando, você vai vendo como é de fato uma unidade literária, como todos os textos eles têm coerência, porque eles estão todos envolvidos a falar de uma mesma coisa. Por isso o Antigo Testamento, e principalmente o Pentateuco, é tão importante, porque ele é esse alicerce. Ele é essa base de moral, base de ética, tudo está ali para nós. Não tem como fugir disso. Você lê a Bíblia, Por que Jesus veio? Porque Deus teve misericórdia do povo e lembrou-se de sua promessa feita a Abraão. Caramba, Abraão lá atrás. Jesus aqui na frente. O próprio Jesus dando testemunho, né, dizendo, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Olha isso. Tudo conectado. Então você não pode deixar de ler. Comece em Gênesis. Irmão Alex, mas como é isso? Sim, só leia. Vai embora. Vai embora. A linguagem NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Às vezes eu também me perco, é uma infinidade
Você tem acesso a pessoas, assim como eu aqui no YouTube, explicando. Aí sim, você vai ter que ter cuidado. Por quê? Porque no YouTube tem de tudo. Hoje nós temos especialista em todas as áreas e o sujeito não diz a fonte, não diz de onde vem aquele entendimento, aquela informação. E isso também é um problema. Mas esse problema sempre aconteceu. Se você estiver lendo Gálatas, você vai entender que já havia um problema na igreja, onde o que Paulo dizia estava sendo distorcido e assim por diante. Por isso temos livros exegéticos o tempo todo. Pessoas que estão nos chamando para uma fé verdadeira e uma fé sincera. Eu sempre gosto de orar antes de qualquer outra coisa. Então aqui foi um preâmbulo, foi um matar de saudades. Eu queria saber como vocês estão e eu quero agora orar com você. Pai, graças eu te dou e obrigado por mais um ano podermos juntos aprender acerca de ti. Nós temos nossas limitações e não são poucas. Temos uma cultura no nosso entorno. Nós somos bombardeados de forma midiática de manhã, de tarde, de noite. E nós vivemos num mundo extremamente acelerado, onde quase maior parte de nós vive dizendo que não tem tempo, por exemplo. E com isso, não tem tempo para ler, não tem tempo para orar, não tem tempo para cultuar, não tem tempo para nada. E isso demonstra, na verdade, como nós estamos nos amoldando à nossa cultura. Nos ajuda, ao longo desses estudos, esclarecer a nossa mente, compreender, Senhor, qual é a Tua vontade para nossas vidas, para que a gente possa glorificar e exaltar o Teu santo nome e viver de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Hoje eu quero fechar o livro do Êxodo, porque nós tratamos desse livro metade praticamente do ano, e ainda muita coisa que poderia ser dito do livro do Êxodo. Mas, como eu disse, o meu ponto é pegar aqui ação e reação. Nós fomos muito além. E agora, nesse fechamento, eu quero, na verdade, ler com vocês um salmo que eu estava lendo esses dias, que é o salmo de número 11. Por falar nisso, como é que está aí a sua leitura bíblica? Já começou? Então, já está lá em Gênesis ou você começou no Novo Testamento? Como é que está essa sua relação com a palavra de Deus? Você pode contar para a gente aí nos comentários. Então, vamos ler o Salmo 11, onde ele diz assim: Deus é forte refúgio, né? Esse aqui é a Bíblia NAA, ela coloca subtítulos. Não necessariamente esses títulos estão na Bíblia hebraica, no original lá, que na verdade não são original, são as cópias. Agora, ao mestre de campo, Salmo de Davi, geralmente isso está na Bíblia. Ele começa dizendo: então, a tua vida, meu irmão, e a minha vida é uma responsabilidade sua. A gente não é da cultura do Caim que está aí hoje. Cadê teu irmão? Sou eu lá, o guardador do meu irmão? Tenho lá que tomar conta dele? Eu acho que tinha. Lógico, ali era uma outra história. Mas a gente começa a pensar, né? Essa é a nossa ideia aqui, pensar. Você e eu temos que pensar como a gente está levando a nossa vida. Nosso cristianismo é baseado na obediência ou em tradição religiosa? Ah, não, a minha igreja Como é que eu vou abordar isso aqui? Lá na minha igreja, senta a mulher de um lado, o homem do outro. Então, para mim, é assim que Deus aceita e é só assim que vamos entrar no céu. Eu fui de uma época, irmãos, que tinha que usar calça comprida. E eles diziam, né? Eu cheguei a ouvir isso assim que eu me casei, que eu não podia ficar sem roupa. Como? Você casa e não vai ficar... Mas não podia, senão o anjo do Senhor não ia te visitar. Imagina, um novo convertido ouvindo isso.
Meu Deus, para tomar banho, eu falava, ai Senhor, o Espírito Santo ficou lá fora, eu estou aqui, Satanás vai me esbofetear, vai me pegar, estou desprotegido. Loucura, né? Isso existe ainda hoje. Eu estou usando isso aqui, eu poderia falar de 1 milhão de coisas. Eu vou falar só dessa, porque essa já abre teu entendimento. E aí você tem que observar onde congrega. O que você está servindo? Na verdade, quando eu pensei nessa aula, a ideia era a quem você serve. Ia ser isso, né? Mas não é uma pregação, é um estudo. Mas aquilo ficou pulsando, aí eu posso dividir. A quem você serve? Você serve a Jesus? Ou você serve ao sistema? Ou você serve ao sistema religioso? Tem gente que defende de unha e dente o dogma da sua doutrina. E às vezes aquilo ali é algo que tem várias interpretações. E eu não posso me agarrar aquilo de unhas e dentes e deixar aquele irmão, assim, tratar ele até como primo. Não posso fazer isso. Eu tenho que ir para a palavra. Eu tenho que pegar a palavra como base, como alicerce. Mas para isso eu tenho que lê-la. Para isso eu tenho que estudá-la. E agora, depois eu vou mostrar para vocês umas coisas aqui de uma Bíblia bem interessante, online. Gente, eu não ganho nada com isso. Mas a minha ideia é realmente ajudar você que está aí do outro lado. Porque eu já passei um sanhaço danado, até que Deus me colocou à frente o pastor Marcos Santana, que Deus abençoe grandemente a vida desse homem, que foi o primeiro pastor que eu tive, de verdade. Homem preocupado com a palavra, me orientava. A orientação dele era uma Bíblia na mão. Chegava lá, seja qual for o assunto. Ele abria a Bíblia e ali ele falava. Até hoje ele é assim, homem bíblico. E fora isso, vários outros passaram. E hoje eu louvo a Deus que eu estou lá com o pastor Afrânio, que também é um homem bíblico. Está ali, focado na Bíblia, querendo ensinar o povo. É um amor que ele tem. E eu, graças a Deus, estou sendo muito bem direcionado para que o meu próprio ministério seja com essas referências. E vários outros, tá? Eu não vou citar nomes aqui, eu citei esses dois porque é o primeiro e agora o que está sendo o último, mas entre outros passaram vários, de todos os níveis, tá? Uns para esquecer de vez, e outros para só ter misericórdia, e outros vontade até de bater no sujeito, que eu falo, como pode pensar ou falar uma coisa dessa? Mas tem de tudo. Vamos lá. Então, assim, quando a sociedade questiona os fundamentos da nossa fé, o que a gente faz? Firmeza ou a gente cede à pressão? Porque lá em Êxodo, o que a gente viu? Bom, esse Moisés aí, a gente não sabe para onde esse cara foi. Vamos usar o que a gente sabe. A gente tem ouro. A gente veio de lá do Egito. Lembra que lá tinha um bezerro lá que eles adoravam? Então, é esse que vai tirar a gente daqui. Esse é o nosso Deus. Então, se aderiram, se adequaram à cultura. Todo mundo tem um Deus. Não foi assim com o rei? Todo mundo tem um rei, a gente quer também. Não, mas peraí, Samuel doidinho. Mas Deus é o nosso... Não, que Deus nada. A gente quer um rei como todas as nações têm, como a cultura funciona. O ponto não é... Você tá, eu e você estamos inseridos numa cultura. Fato. E a gente vai absorver muita coisa dela. O ponto é o quê? Se tais absorções vão prejudicar a nossa vida em Deus. Nossa fé. É isso que a gente está aqui estudando. Bom, tem alguns textos aqui que é para a gente dar uma olhadinha. Após a morte de Josué, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O livro de Juízes vai demonstrar claramente que esse povo simplesmente abandona Deus. Abandona. E por quê? Vai estar escrito lá, naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que dava na
telha. Ou seja, muito parecido com hoje, né? Olha, se você acha isso, faça. E ninguém pode falar nada, porque afinal de contas a vida é sua e é problema seu. Porque não tem verdade absoluta na nossa modernidade. A verdade é fluida, ela é líquida, ela depende do ponto de vista, do contexto, depende da relação com quem está falando e com quem está ouvindo. E aí uma verdade para você é uma coisa, outra verdade para mim é outra, e tudo bem. Só que não. Esdras leu o livro da lei diante do povo e todos ouviram atentamente. Olha aí, o que está sendo lido? O livro da lei. Em que contexto? Esse povo desviado, depois de ser levado para o cativeiro, e agora voltando do cativeiro, Deus ministra a palavra a eles, e esse povo aí, ó, estava extremamente distante de Deus. Aqui é um grande avivamento que está acontecendo, porque a palavra está sendo lida, e por um tempo eles vão abraçar. Já em Atos 17:11, olha isso aqui que legal. Os bereanos eram mais nobres, pois examinavam diariamente as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo chega lá e começa a conversar com os bereanos. Os bereanos disseram, olha, Paulo, legal você está falando isso, eu entendo do seu testemunho, é muito bom, mas deixa eu tomar nota aqui, foi Êxodo o que mesmo? 40? Ah, tá. Legal. Daniel o quê? 9? Tá bom também. Era assim. E examinavam. E nós? O que a gente faz? A gente vai no culto, uma ou no máximo 2 vezes por semana. A gente pega um fragmento. Por que um fragmento? Porque são 66 livros. E aí o sujeito prega o Salmo de número 11. E ele fala lá, olha, se tirar os fundamentos, como que o justo vive? E aí ele prega, acabou. E você vai para casa, ficou com o Salmo. Você leu? Não, você só leu aquilo ali. Aí na semana que vem você volta, o cara vai lá, João 17, aí a oração sacerdotal, coisa linda e tal, você fica emocionado, Jesus orou por mim e legal. Salmo 11, João 17, você fecha a sua Bíblia, vai. Mas aí você tem o WhatsApp, aí chega 300 mil mensagens aqui, recortes, textos fora de contexto, gente dizendo que viu isso, que viu aquilo, que Deus falou isso e isso com ele, e você acredita em tudo aquilo. E aí você lê um versículo bíblico e fala, uau, eu estou lendo a palavra de Deus. Tá não, irmão. Você está sendo enganado. Por que enganado, irmão Alex? Porque você fica só com aquilo que disseram. Você não leu o que vem antes, você não leu o que vem depois. Gosto do Jonas Madureira porque todas as vezes que ele ensina alguém a ler a Bíblia, ele diz 3 coisas você precisa se preocupar ao ler a Bíblia. Vamos a elas. Contexto, contexto e contexto. Porque todo texto está inserido dentro de um contexto. Todo livro está inserido dentro de um contexto. Toda a ação que acontece, aconteceu alguma coisa no entorno. Isso é contexto. Então eu preciso compreender o todo para que eu possa pegar as minúcias. Esse é o nosso objetivo. Bereano não ficava nessa, não. Ele examinava a escritura vez ou outra. Não foi assim que a gente leu? Não. Todos os dias. A mesma orientação que Deus deu para Josué. E assim, irmão Alex, então se eu não leio Bíblia, eu não tenho contato com Deus? É assim que você está dizendo? Estou dizendo assim, não. Você pode se converter. E o analfabeto, irmão Alex? Bom, Deus lida com cada um, né, dentro de ao que muito é dado, muito é cobrado. Eu fico imaginando, e estou falando aqui, creio eu, com gente que tem condições de ler. Pelo menos de juntar as sílabas e as palavras. Agora, tem gente que vai além. Ele não só junta sílabas e palavras, ele faz análise, ele faz meditação, ele faz questionamentos, ele escreve. Então, assim,
para cada um de nós, e aí você sabe quem é você nessa história, você tem sua Bíblia e você não a lê, é para você que a gente está aqui falando. Então é isso, você tem que ler a sua Bíblia. Hoje você pode ouvir. Ah, eu não sei ler. Joga lá no YouTube. Bíblia falada, Bíblia em áudio. Você pode ouvir. Você pode ouvir todo dia lá um pouquinho e daqui a pouco você ouve um livro inteiro. E de tanto ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o nosso intento aqui. Então, gente, para a gente concluir, palavra de Deus como base inabalável. Vamos lá. Desde Moisés até Cristo, a gente vai vendo que o fundamento verdadeiro da fé não estava na cultura, não está na tradição humana e nem muito menos na religião externa, mas sim na obediência inabalável à palavra. Então, o salmo que a gente leu nos alerta que se esses fundamentos são destruídos, o justo só vai permanecer firme se ele estiver enraizado em Deus. Quando a gente vê isso em crises, nas crises, quando eu falo crise, imagina um país que de repente a coisa muda de cabeça para baixo. Muda. Assume o posto um ditador, esse tal ditador passa a odiar o Cristo e seus súditos, seus discípulos, e a persegui-los. Quem fica? Só o que está enraizado. Mas fica por quê? Porque o próprio Salmo 11 diz assim, o Senhor está no seu santo templo e ele vê todas as coisas. Então, eu estou seguro nos braços dele. E estando seguro nos braços dele, eu confio nele. Eu sei que ele tem plano e propósito em mim e através de mim na sociedade. Mesmo que tal propósito seja perder a vida por não negá-lo. Nossa realidade não é essa e eu louvo a Deus por isso. Eu não sou desses que clamam, tomara que venha uma dificuldade. Não, que Deus nos livre, sempre. Mas e se vier? Onde está a sua fé? Onde está a minha fé? É aí que o teste vem. O que Deus falou com Abraão, pai da fé? Né? Anda na minha presença e ser perfeito. A fé verdadeira nunca vai se moldar às tendências passageiras. Tem várias. Até dentro do cristianismo tem muita coisa. A teologia do coach, prosperidade, essa coisa vai e vem. Muita loucura. Culto a anjo. Olha, irmão, tem até hino. Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá. Cara, é um troço muito maluco, tá? Que existia por aí. Vamos falar que existia, né? Que aí, de repente, acaba. Só que essa verdadeira... Só que a verdade eterna da Escritura, ela nunca... Jesus falou, passarão os céus, mas minha palavra não passa. Não passa. Moisés, ele obedeceu exatamente conforme Deus ordenou. Tá lá, né? Olha, tem uma coisa que te chama a atenção. Você está lendo o Êxodo, a partir do 35, lógico, né? Que foi depois daquele grande problema que teve do bezerro e tal. Você vai ver uma frase recorrente. Fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou. Tudo conforme o Senhor lhe ordenou. O tempo inteiro, se eu não me engano, são 18 vezes que isso aparece só em 39 e 40. Por que será que Deus repetiu enfaticamente? Porque antes fizeram tudo conforme quiseram. Mas Moisés e o povo que estava ali agora na construção fizeram exatamente como Deus havia ordenado. Então, enquanto o Moisés obedece e o povo cede à cultura e cai na idolatria,
no Novo Testamento, a gente também viu que os fariseus distorceram as Escrituras e por isso rejeitaram a Cristo. Não está acontecendo isso hoje em dia? Nós não temos aí um grupo dizendo que a Bíblia precisa ser ressignificada. Nós não temos um grupo dizendo que Deus aceita a todos num contexto de aceitá-los sem uma mudança de vida. Não tem já um grupo ministrando que não haverá inferno, porque já que Deus é bom, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Então o que a gente faz com as palavras de Jesus citando haverá choro e ranger de dente, o fulano foi para o inferno, com esses termos, inferno? O que a gente faz com isso? É difícil, porque tais homens deturpam, distorcem, corrompem a palavra e a vida das pessoas que estão... Mas eles falam bem, eles são intelectuais, são bem apessoados, eles têm uma oratória maravilhosa e estão levando a rodo gente para o inferno. E a gente aqui está tentando dizer, sai desse meio, sai do meio dessa geração perversa. Pessoas que estão com a Bíblia na mão, estão com a Bíblia. É por isso, assim, qual é a minha chateação com alguns líderes? Eles têm também uma Bíblia na mão e ao invés de ensinar o povo coisas assim, estão tentando ensinar o povo a ganhar mais dinheiro. Talvez para melhorar o dízimo e a oferta, né? Enquanto o povo deveria aprender o quê? Como eu me comporto nessa sociedade. O resto vem como quando Deus quer. Porque se Deus quiser, Ele faz mesmo. Mas é que o foco está fora. Eu estava lendo com a minha esposa, né, os evangelhos, eu falei isso com vocês logo no início, estou lendo. E é interessante o contraste bíblico. O jovem rico chega a Jesus querendo fazer algo para ser salvo e diz, Senhor, o que eu faço? E aí você já deve ter lido. E Jesus diz para ele, olha, vai, vende tudo e dá aos pobres. Aí o cara saiu triste. E o texto diz que ele veio a Jesus. Aí a Bíblia trabalha com contraste que às vezes a gente nem presta atenção. Mais à frente, lendo, você de repente vê Jesus entrando na cidade, tem um sujeito que não tem uma estatura muito alta, sobe num pé de sicômoro, e ele de lá tentando ver Jesus, e de repente Jesus para, olha para ele, e até, né, tem o entra na minha casa, entra na minha vida, pega todas as, né, saras as feridas. Cara, aquilo ali, assim, biblicamente falando, tem muito erro, né, na música. Por quê? Primeiro, o Zaqueu subiu para ver Jesus. Jesus é que fala, Zaqueu, desce que convém que eu fique na tua casa. E aí é interessante que, enquanto o rico foi até Jesus, aqui, Jesus passava, olhou e falou, cara, eu vou ficar na tua casa. Quando ele desce, o texto diz que sentado na casa, não diz mais o que Jesus falou, deixou de falar, diz apenas que ele levantou e disse, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 ou 3 vezes mais. Partiu dele. Aí Jesus olhou para aquele cara e falou, hoje teve salvação nessa casa. Olha o contraste. Enquanto um procurou, o que eu faço, né? E aí, o somebody love, né? Antigamente, os novos nem sabem o que é isso. Ele aqui está falando o quê? Esse outro aqui realmente teve um encontro com Jesus. Então, assim, a gente precisa parar para analisar o que a gente está pregando. O que a gente realmente está ouvindo nas igrejas. O que isso me alicerça quando o bicho pega na minha vida. Bicho pega em que nível? No nível que me faz pensar, Deus existe ou não? Ah, eu tenho que estar preso na palavra para poder. Ele existe. Mas por que o mundo está caindo no meu redor, no meu entorno? Ele existe ou não? Ele existe. Por quê? Porque quando eu leio na Bíblia, o mundo caiu na cabeça de muita gente. Tais pessoas nunca negaram ele. Está aí, Salmo 11. Os ímpios pegam suas armas, seus arcos e no justo. Isso sempre aconteceu, isso acontece o tempo inteiro.
E o que o salmista fez? Oh, Deus não existe. Não. Mas o Senhor está sentado no seu santo templo. Ele está olhando todas as coisas e julga retamente. E ele vai pegar o ímpio e vai lançá-lo. Olha o tema do inferno aí. Entende, irmão? Por que a gente aqui gasta um tempo fazendo leitura, fazendo vídeo e te chamando para estudar a Bíblia? É por tua vida. É por tua vida. O que Jesus vai dizer para essa galera que o rejeitou aqui, que estava rejeitando? Não, ele não fala para eles, ele fala para os discípulos. Ó, João 8, 31, 32. Isso aqui ele está falando para a gente. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. É interessante, eu li isso essa semana. O contexto é que está tendo uma discussão, mas aí o texto diz assim, alguns judeus creram. Jesus se volta para esses que creram e diz a eles, se permanecerem. E aí, lógico, isso aí vem na minha cabeça sempre. Se é uma condicional, né? Se tem, se não tem. É uma condição. Qual a condição? Permanecer na minha palavra. Então é possível não permanecer? Isso é para você pensar. Então, se a cultura vai ditar os valores mais do que as escrituras, a gente precisa urgentemente reavaliar a fé. É isso que a gente está falando aqui. O apóstolo Paulo advertiu sobre esse perigo. Quando? Virá o tempo em que não... Aqui está errado, tá? Virará não, é virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas segundo seus próprios desejos, amontoarão para si mestres, eu acabei de descrever alguns deles, midiáticos aí, para dizerem o que querem ouvir. O sujeito não vai ouvir a Bíblia para ela confrontar ele. O sujeito vai à Bíblia, na verdade não à Bíblia, ao mestre, para que ele diga aquilo que o atenda. É por isso que está cheio de gente perdendo dinheiro, mas falando mal do cara que toma o dinheiro dele. É porque o fulano é safado, pede oferta, pede isso, pede aquilo, mas ele vive lá. Ele quer revelação, aí ele paga. Aí depois quando ele descobre, aí ele fala que o cara era safado. Não, você é ganancioso, estava lá. Ou vou fazer a fogueira isso, vou fazer a fogueira aquilo, mas por quê? Porque você quer ganhar, e depois tá lá um monte de gente processando, não, porque eu dei isso, eu dei aquilo, dei carro, dei casa, e comigo não veio nada. Bem feito. Sim, bem feito, porque você tem que ler a Bíblia, entendeu? Não ficar indo atrás de revelamentos, não, que tem agora aí, tem muito, sempre teve, mas agora tá pior. Não dá, tem coisas que não dá. Isso me deixa extremamente indignado. Essa é a verdade. E ele ainda disse, não suportarão a sã doutrina. O que então que eu entendo do texto? Tem doutrina doente. Tem doutrina doente. E Paulo está dizendo, a sã eles não suportam. Eles preferem a doente. Olha, é loucura. Bom, irmãos, a nossa fé ela precisa ser firmada não em emoções, influências culturais, mas na rocha. Rocha, que é a palavra de Deus. E para terminar, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Olha, não é ouvir, é praticar. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Voltando para o livro do Êxodo, nós vimos logo no início do livro um Moisés que teve um encontro com Deus e Deus disse a ele o que ele deveria fazer. Ele de fato foi reticente, ele disse, eu acho que não dá, eu não falo e tal, tinha muito medo, tinha muita coisa, mas no fim ele foi. E ele foi e fez e disse exatamente aquilo que o pai estava orientando ele, exceto quando ele
bate lá na rocha ao invés de falar a rocha. Mas por quê? É um pecador, ele não é o Cristo. Já Cristo sempre falava o quê? As palavras que eu falo eu ouvi do meu Pai. Uma comida eu tenho para comer. Qual? Fazer a vontade do meu Pai. Eu vim não para fazer minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai. Então o Cristo é um homem perfeito, porque ele cumpre todas as coisas. E lá no Êxodo, o que mais que a gente viu? Essa experiência de viver com Deus que fez com que Moisés se transformasse num grande intercessor. Fez também com que nós pudéssemos observar que o fato de ver milagres, o fato de ver o mar se abrir, água sendo transformada de amarga para doce, uma comida que cai, você não sabe de onde está vindo, mas que te alimenta dia após dia, ver uma nuvem em cima lá da tenda e que te leva e que te traz, e ver aquele monte de maravilhas, não salva ninguém. Porque boa parte daquele povo ficou no deserto, porque não creram. Seu coração estava no Egito. Para que serve a palavra de Deus? Para nos purificar. Lembra lá do Pedro? Jesus lavando o pé? Eu preciso lavar. Não, lava meu corpo. Não lava meu pé. Aí Jesus falou, se eu não lavar, não tem parte comigo. Não, então me lava todo. Não precisa lavar você todo. Vocês já estão limpos pela palavra. Mas tem um pezinho para limpar sempre, né? Tem um pecadinho aqui, pecadinho ali. E é da vida nossa. A gente vai viver com isso, é rápido, é só até Jesus voltar ou você morrer. É sério. Fica com essa profecia. Você vai lutar até Jesus voltar. Mas é uma luta boa. Por quê? Porque a gente sabe nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que Ele está guardando o bom depósito. Nós sabemos as promessas que foram feitas para nós. Então Moisés nos ensinou em todo esse livro do Êxodo que a obediência vale a pena. E que temos que obedecer o que Deus falou. Mas como que eu vou obedecer? Lendo sua palavra. Voltando-se para esta palavra. Então, meus irmãos, são 9 horas e 22 minutos. Começamos com atraso. Eu peço perdão a vocês, foi falha técnica. Tempão, acho que o computador falou, mas tem tanto tempo que eu tô querendo voltar aí. Eu não sei aí quem esteve, quem acompanhou, eu tenho aqui dificuldade para olhar isso em loco, por isso que eu fiquei até com medo de mexer aqui, mas peço a vocês, orem por mim. Amanhã, o que é isso, Alex? 5? 50. Alex faz 50. E estou muito feliz com isso. Estou louvando a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade. Eu já era para, mas Ele, que tem graça e misericórdia e me escolheu para que eu hoje pudesse estar aqui contando para você que Ele é bom, que Ele salva, que Ele transforma a vida, que Ele salvou minha vida, que Ele me transformou. E é para isso que eu vivo, eu não vivo para outra coisa. Eu amo o meu trabalho, eu amo trabalhar, mas eu amo viver esta vida aqui, onde eu posso exercer o meu ministério, a vocação que Ele me chamou. Então, muito obrigado por você estar aqui. Peço a você, gostou? Acha interessante? Poxa, Alex, foi legal. Então, leva isso para outras pessoas, indica o link. O canal está aí, o objetivo do canal não é monetizar, não é ganhar dinheiro, o objetivo do canal é isso. É fazer com que eu e você possamos ter aqui uma troca. Embora eu fale, você fica aí do outro lado, mas você tem aí os comentários, muita gente tem meu WhatsApp, tem dúvida, pode mandar para cá e a gente vai conversando, tá bom? Beijo no seu coração, Deus te abençoe de modo abundante, grandemente, você e sua família, e vamos orar para agradecer ao nosso bom Deus. Pai, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, e graças eu te dou por tudo. Obrigado por essa aula, nos faça meditar e refletir sobre tudo isso. São muitos versículos, mas todos eles estão conectados, todos eles estão nos mostrando que em todo tempo há uma necessidade de vigilância, uma necessidade de perseverança na tua palavra. Os enganos que estão vindo são muitos e nós
dependemos de Ti, do Teu Santo Espírito. Sê conosco. Sê com esse meu irmão que está aí do outro lado, ouvindo, estudando. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Aleluia.